Então, por essa mesma ideia, receber R daqui a 2 períodos, para mim, é inteiramente equivalente a receber hoje R sobre 1 mais I ao quadrado. Por que isso? Porque se eu receber hoje R sobre 1 mais I ao quadrado, tá, eu pego esse valor, se eu comprar um título, se eu comprar esse título com esse valor, daqui a 2 períodos eu vou receber R 1 mais I ao quadrado, o mesmo valor que eu investi, ou seja, eu vou receber R daqui a 2 períodos. Tá? Então, receber R sobre 1 mais I ao quadrado hoje, ou R daqui a 2 períodos, né, para mim, né, é inteiramente indiferente. Okay? Quando eu digo inteiramente indiferente, na verdade eu tenho que fazer uma suposição adicional. Aqui é uma coisa que vocês vão aprender em microeconomia. Em microeconomia, né, depois que vocês resolverem lá o problema do consumidor, isso aqui, vocês vão ter uma parte de microeconomia que a gente chama de escolha sob risco. Tá? Nessa questão de escolha sob risco, a ideia é de que vocês têm um consumidor, tá, que tem que decidir quanto consumir em diferentes momentos, né, do tempo. Tá? E nessa decisão, ele pode ter diferentes considerações a respeito de risco. Tá? Então a gente tem situações que a gente chama de um consumidor, né, que seja avesso ao risco, um consumidor que seja neutro ao risco e assim por diante. Então, para dizer que esse cara aqui, ele é indiferente entre receber R aqui ou R sobre 1 mais I ao quadrado hoje, eu tenho que fazer a suposição de que ele é neutro ao risco. Ou seja, que considerações de risco não são relevantes para ele nessa decisão. Tá? Então, pode ser que, será, receber esse valor daqui a 2 períodos, ele pode avaliar, né, que essa situação envolve uma situação de risco diferente dele receber R sobre 1 mais I ao quadrado hoje. Tá? Então, se considerações de risco forem importantes nessa avaliação, então, né, ele não vai ser indiferente entre essas duas situações. Mas, se considerações de risco não forem importantes, tá, ele tem que ser indiferente entre receber isso aqui hoje ou isso aqui daqui a 2 períodos. Bem? Tá? E assim por diante. Para cada um desses fluxos de rendimento, eu tenho que trazê-lo para hoje, e eu trago para hoje por esse conceito de valor presente descontado. Tá? Então, esse cara, por exemplo, ele está distante de 3 períodos, tá? Então eu trago ele para hoje, o valor presente descontado dele hoje é R sobre 1 mais I elevado ao cubo. Tá? Então a ideia é a mesma. A ideia é de receber R daqui a 3 períodos ou receber isso aqui hoje, para mim, né, é a mesma coisa. Tá? Tudo bem? Tá? E assim sucessivamente. Então, no fundo, né, quando a gente. Então, isso aqui é uma soma infinita, né? Porque eu vou ter um fluxo infinito. Tá? Essa soma infinita, ela gera essa série geométrica. Tá? Isso eu estou colocando esse primeiro cara em evidência, tá? Que é esse 1 aqui. E depois, né, no resto, tem essa série geométrica, né? Tem essa PG. Tá? E a gente sabe calcular essa soma infinita de PG, né? Porque essa soma infinita de PG nada mais é do que o primeiro terço, que é 1, dividido por 1 menos a razão da PG. Tudo bem? Tá. Isso aqui dá R sobre I. Esse colchete. Esse colchete aqui dá sobre I sobre 1 mais I. Esse cara vai para o numerador, corta o mais I com mais I, e vou ficar com R sobre I. Tá? Que é essa expressão. Tá? Então, qual que é o resumo de tudo isso? Então, quando
o título é dessa forma, uma perpetuidade. O que é perpetuidade? Perpetuidade é um título que paga um certo valor para sempre. Tá? Então é isso que eu tenho. Eu compro esse título, tá? E até o final dos tempos ele vai pagar o rendimento eco. Ok? Então isso que é uma perpetuidade. Então quando o título é dessa forma, existe uma relação muito simples, que é essa relação aqui, entre o preço do título, tá? A sua taxa de juros e o rendimento. Tá? Que é essa relação que aqui está. Ok? Tá. Então tá, então imagina que o título que eu tenho é um título dessa forma. Bom, como eu falei, quer dizer, é claro que quando você compra esse título, tá, você não vai necessariamente ficar com esse título, né, para sempre. Né? Por quê? Né? Porque a ideia é de que ao comprar esse título, em qualquer momento, né, você pode considerar vendê-lo. Tá? E é claro que você vai considerar vendê-lo, né, dependendo de quanto será o preço desse título, né, em cada um desses momentos. Tá? Para saber qual que é o preço do título em cada um desses momentos, né, de novo vai ter uma expressão como essa. Só que da perspectiva de hoje, tá, existe uma incerteza, que é o fato, né, de que, por exemplo, se eu compro esse título hoje, pode ser que quando eu queira vendê-lo em algum momento aqui, a taxa de juros da economia já não seja mais definida, né? A taxa de juros pode ser diferente de. Okay? E é esse tipo de consideração que o Keynes, né, leva em conta para ver como que as pessoas decidem a respeito de quanta moeda, a respeito de se elas vão comprar títulos ou não. Então a ideia do Keynes é a seguinte: eu vou decidir comprar um título hoje, levando em consideração a expectativa que eu tenho com relação ao que vai ser a taxa de juros, né, no futuro, de tal maneira que eu considero que se eu comprar esse título hoje, eu posso eventualmente vendê-lo com lucro mais à frente. Tá? É isso que eles chamam de especulação. Né? Especulação aqui é a ideia de que eu vou decidir comprar hoje, caso eu tenha expectativa de realizar um ganho, né, mais à frente. Tá? E eu vou ter um ganho comparando a taxa de juros desse título com a taxa de juros que eu imagino que vai acontecer no futuro. Então, qual que é a ideia? A ideia que vem diz a seguinte: se eu imagino que a taxa de juros hoje ela já está muito elevada, ou seja, se eu imagino que à frente eu tenho a expectativa, né, de que a taxa de juros, né, vai cair, a decisão racional para mim é ficar com títulos. Né? Por quê? Porque ao ficar com títulos, se eu tenho essa expectativa de que a taxa de juros vai cair lá na frente, tá, eu posso realizar um ganho de capital, né, ao vender esse preço, né, por um valor mais elevado. E lembra, né, dessa relação, tá, se eu acho que a taxa de juros vai cair, é porque eu acho que o preço desse título vai aumentar. Então, se eu tenho essa expectativa, vale a pena para mim hoje ficar com o título, tá? Porque eu tenho a expectativa de realizar um ganho de capital ao vender mais à frente a um preço mais elevado do que o que eu estou pagando hoje. Tá? E o inverso acontece, né, se a taxa de juros está muito baixa. Tá? Então, se a taxa de juros está muito baixa, a minha expectativa é de que ela vá aumentar no futuro. Então, se ela for aumentar no futuro, isso é mesmo que eu tenho que dizer, né, que eu tenho a expectativa de que o preço desse título vai cair. Tá? Então, a decisão racional nesse caso é que eu fique com moeda. Tá? Daí que a gente tem essa relação negativa. Tá? Então, se a taxa de juros está muito alta, eu tenho a expectativa de que ela vai cair, portanto, eu fico com títulos, porque eu tenho a expectativa de realizar um ganho de capital ao vender esse preço desse título a um preço mais elevado no futuro. Por outro lado, se a taxa de juros está muito baixa, tá, eu tenho a expectativa de que ela vai aumentar no futuro, portanto, o racional é que eu fico com moeda hoje. Né? Com a taxa de juros baixa, eu fico com moeda, taxa de juros alta, eu fico com títulos
tem essa relação negativa, né, entre a taxa de juros e quanto que eu retenho de moeda. Tudo bem? Tá. Deixa eu só fazer um pouquinho mais, né, Então, o que falta fazer, né, para a gente ter uma é simplesmente formalizar essa ideia, né, de que se ele tem expectativa de que o crescimento aumente, tá, ele quer ter um ganho de capital, tá, se ele tem expectativa de que o crescimento caia, então eu só vou fazer a formalização disso, mas eu faço isso mas a ideia desse tipo de expectativa é essa, não é que eu tenho expectativa, eu tenho certas expectativas a respeito do que vai acontecer com a taxa de juros. E, portanto, eu tenho expectativa de realizar ou não os ganhos de capital. É isso que eu